porque está viabilizando essa possibilidade do Flamengo vir estrelar nesse estádio bonito e agora reformado, vermelho e preto. Também está conosco o Goni Arruda, que é o deputado estadual do estado do Ceará. Muito obrigado pela sua presença. Leve o nosso abraço a todo o povo do Ceará. Meus companheiros, eu queria apenas fazer um apelo. Nós estamos, vocês viram ontem no aeroporto, num esforço muito grande, índio, para pacificar a cidade do Rio de Janeiro. Aqui perto, no Galeão, foram apreendidas dezenas de fuzis. Essa delegacia, que ontem apreendeu os fuzis, ela foi criada já no nosso grupo integrado de segurança, de ações em favor da segurança, o GIM, que está sendo coordenado pela Prefeitura, com apoio da Polícia Rodoviária, da Polícia Civil, da Polícia Militar, também da Força Nacional, do Exército, Marinha, Aeronáutica, da Guarda Municipal e da Polícia Militar. E nós entendemos que o Rio de Janeiro já não suporta mais os índices anômicos de violência que tem torturado a sua população e impedido todos nós de alcançarmos um degrau superior na nossa evolução civilizatória. Quantos investimentos foram adiados ou não foram feitos exatamente pelas condições de violência da cidade do Rio de Janeiro? Então, essa delegacia, Índio da Costa, Patrícia, presidente, que foi criada da Polícia Civil, atendendo uma solicitação minha e do Pezão, para que nós cercássemos a fronteira da cidade do Rio de Janeiro, portos, aeroportos, estradas e vicinais, para não permitir a entrada, sobretudo, de armas e munições. Lembro que mais de 60 policiais foram assassinados esse ano. Essa delegacia da Polícia Civil, esse trabalho de inteligência, que eu tenho muito orgulho de ter sido inaugurado no nosso grupo de trabalho lá da Prefeitura, ontem já fez uma apreensão extraordinária. E outras virão. E é preciso que a imprensa divulgue para que esses traficantes de armas, esses dos Estados Unidos, sejam desestimulados, para não mandar para cá nem fuzis, nem metralhadora. 3 tipos de fuzis vieram ontem, e a munição para os 3 é a mesma, o que facilita as tragédias e os tiroteios. Eu faço um apelo às torcidas. Nós estamos hoje num evento tão bonito. Esse estádio é um esforço extraordinário do presidente do Flamengo e da sua diretoria. Esse estádio precisa ser um lugar de paixão, de alegria, de torcer, mas de respeito, de civilidade, de solidariedade. E é preciso que as torcidas nos ajudem no combate à violência. O Rio de Janeiro precisa caminhar em direção à paz. Eu vim agora de Brasília, passei o dia lá ontem, estivemos reunidos com o secretário, ministro nacional de Segurança Pública. Segunda-feira vamos passar o dia inteiro em reuniões para fazermos uma estratégia contando com todos. Brasília vai nos ajudar. É impossível, presidente, que todos os dias nós tenhamos 200 escolas públicas sem aulas por causa dos tiroteios. É impossível que as professoras, nós temos centenas de professoras que hoje não estão trabalhando. Por quê? Porque não tem condições psicológicas. Não tiveram licença médica por causa do estresse, que afetou garganta, ouvido, ovário, que afetou circulação, que afetou pulmão, pelo estresse de dar aula e ter que tomar conta de crianças em meio a tiroteios. Isso não é possível que ocorra. Nós, todos cariocas, temos que nos erguer e nos levantar unidos contra isso. Então, eu peço até desculpas por estar
falando nisso num evento esportivo, mas tem pertinência. Por quê? Porque muitas vezes os estádios são focos de violência e todos nós precisamos ser pregadores da paz no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro. É esse apelo que eu faço. E, ao terminar, e convidando a todos, nós vamos fazer a assinatura, né, Índio? Mas depois vamos correr pelo estádio com o presidente, que vai nos mostrar as instalações reformadas, bonitas. Essa estrutura mesmo de concreto aqui é uma beleza, espetáculo, colosso. Nós, e espero que a imprensa possa nos acompanhar, fica aqui o apelo do prefeito, que em nome da cidade do Rio de Janeiro, pede paz. O Rio precisa de paz. Muito obrigado, amigos. Nesse momento, o prefeito Marcelo Crivella assinará a licença que legaliza as instalações do Estádio da Portuguesa da Ilha do Governador. Prefeito, vira pra gente aqui também. Olha aqui, mais não se podia fazer em favor da paz no esporte. Um tricolor, um alvinegro e um rubro-negro. Os três unidos em favor da nação. Só faltou. Mas a Portuguesa tem muito mais carinho aqui. Obrigado, gente. Senhores jornalistas, abriremos agora para perguntas. Bom dia a todos. Só queria falar um pouquinho sobre o procedimento que a gente vai assumir aqui. É importante que seja feita uma pergunta por veículo, por favor. Até porque temos vários colegas aqui. E que a gente fale exclusivamente, pessoal, por favor, sobre a Arena da Ilha, tá? Depois as autoridades, os dirigentes do Flamengo vão estar disponíveis para entrevistas individuais, tá? E quando nós acabarmos as perguntas aqui, vamos fazer o tour, vocês vão poder acompanhar, terão oportunidade de imagem. Acabando as perguntas, vamos colocar todos ali para tirar uma foto oficial com o estádio no fundo e desceremos para o tour, ok? Tem alguém ao vivo para fazer a primeira pergunta? Quem quer abrir? Sérgio, lá atrás, por favor. Bom dia a todos. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi e RBS Rádio Gaúcha. Presidente Eduardo Bandeira, prefeito, autoridades presentes, obrigado pelo convite. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi, RBS Rádio Gaúcha. Presidente, eu queria que o senhor falasse do aspecto burocrático. Por que o Flamengo tinha desejo e ansiava trazer para cá essa instalação, mas não foi possível inicialmente? Foram entraves burocráticos ou foi mais um aspecto mesmo de atraso de obras ou outra coisa que o senhor queira nos explicar? Sérgio, o Flamengo é um clube cidadão que cumpre todos os seus compromissos e segue as regras direitinho, né, conforme determinado. Efetivamente, nós tínhamos intenção de inaugurar aqui o estádio antes, tivemos isso aí, um problema do canal de águas pluviais que passa embaixo da arquibancada aqui em frente, que nós não tínhamos conhecimento do problema e isso nos forçou
a fazer um desvio do canal em articulação com a Rio Águas, né, que é o órgão municipal competente. Isso daí causou um atraso na obra da ordem de 3 meses, mas nós temos a consciência tranquila, né, e a felicidade que hoje não existe nenhum risco para a torcida. Né? Fizemos uma obra de razoável complexidade, com todo o rigor técnico, e hoje o canal foi desviado para trás da arquibancada e o tente foi todo concretado. Isso realmente causou um atraso importante. Tivemos que seguir as determinações de todos os órgãos que emitem licença, né? No caso, bombeiros, o GEP, né? O urbanismo da prefeitura também, que está aqui presente. E a nossa expectativa, efetivamente, era inaugurar o estádio um pouco antes, mas não foi possível. Mas, pelo menos hoje, nós estamos todos aqui reunidos e testemunhando de que o estádio está pronto e que o Flamengo poderia jogar hoje aqui ainda. Mas não vai ser possível, dia 14 a gente estreia aqui contra a Ponte Preta. Pessoal, vocês conseguiram captar a resposta, não? Tá bom. Presidente, eu pediria encarecidamente que você respondesse novamente, porque os nossos colegas não conseguiram captar. Bom, na realidade houve um atraso importante, né, motivado por um problema técnico, né, a existência de um canal de águas pluviais que passava embaixo daquela arquibancada que fica aqui em frente, e detectou-se que se não fosse feita uma obra de desvio desse canal, nós estaríamos colocando em risco a segurança dos torcedores. Tá? Isso daí foi feito em articulação com a Rio Águas, que é o órgão municipal competente para tratar disso, né? O Flamengo preferiu atrasar a inauguração a correr qualquer risco de fazer alguma coisa que não fosse perfeito para a segurança e para a saúde, para a integridade física da nossa torcida. Então, houve um atraso e agora é um atraso que era mais do que justificado. E com relação às licenças, né, o Flamengo agiu de maneira correta, como sempre, né, seguindo todas as regras e buscando a emissão de todas as licenças. Imaginávamos que o estádio poderia ter sido inaugurado um pouco antes. Queríamos fazer aqui a partida do Atlético Goianiense, não foi possível. Estava tudo certo para jogarmos aqui no domingo contra o Botafogo e tivemos uma surpresa desagradável que nos obrigou a adiar mais um pouco, mas dia 14 de junho contra a Ponte Preta, agora já está tudo certo, todas as licenças emitidas, os laudos, e nós vamos poder jogar aqui dia 14, e agora é tratar de ganhar da Ponte Preta no dia 14 para estrear aqui com o pé direito. Próxima. Quem mais? Sport TV, por favor. Oi, presidente, bom dia. Só para Marina Isidro, do Sport TV. Só para esclarecer, a ideia é mandar quais jogos aqui e quais no Maracanã? Porque, por exemplo, a ideia era mandar um clássico aqui contra o Botafogo, né? Como é que fica a questão de prioridade daqui do Maracanã para o Flamengo mandar os seus jogos? Obrigada. Marina, a intenção nossa sempre foi intercalar, né, os jogos aqui no Luso Brasileiro e no Maracanã, né, de acordo com vamos dizer, o público esperado. Agora, nós estamos numa situação de indefinição com relação ao Maracanã, nós temos que negociar cada jogo, e aí, dependendo do preço que nos é cobrado, a gente joga lá ou não. Tá? É o que nos resta no momento, né? Não existe contrato de longo prazo. Toda vez que a gente quer jogar lá, tem que chegar para a atual concessionária e perguntar quanto é que eles cobram, e aí a gente decide se joga ou não. No caso desse jogo contra o Botafogo,
né, era inviável, né? No jogo Flamengo e Atlético Goianiense, nós colocamos mais de 30 mil pessoas no Maracanã e tivemos um prejuízo maior do que 300 mil reais. Então, a torcida, eu tenho certeza que compreende, a torcida já nos compreendeu em situações talvez até mais complexas, né, como o fato da gente ter que sacrificar objetivos esportivos, né, em benefício da recuperação financeira do clube, e eu tenho certeza que a torcida vai compreender se nós fizermos quase a totalidade dos nossos jogos aqui na ilha, caso o Maracanã não seja possível. Monique. Bom dia, presidente. Monique Danello, do Esporte Interativo. Ainda entrando em mais detalhes em relação aos laudos para jogar aqui no domingo contra o Botafogo, o senhor dizia que a expectativa era que o jogo fosse realizado aqui. Naquele dia o Flamengo só conseguiu as liberações dos laudos já bem tarde para enviar isso para a CBF confirmou que só recebeu no dia seguinte. Na sua visão, aonde que foi a dificuldade? Teve uma dificuldade maior para conseguir esses laudos? Ontem a gente viu que um colega da ESPN Brasil divulgou uma reportagem falando sobre uma ilegalidade aqui na gestão anterior do estádio. Até que ponto teve dificuldade para conseguir esses laudos? Só se o senhor puder explicar um pouco melhor isso para a gente. Eu não posso falar da situação anterior, mas todos os laudos que foram exigidos do Flamengo foram conseguidos, né, de maneira correta e alguns atrasaram um pouco mais do que a gente pensava. Nós tínhamos a expectativa de, na terça-feira, ter todos os laudos até o final do dia, né, o dia termina meia-noite, mas a CBF entendeu que os laudos deveriam chegar lá até às 19 horas, quando encerrava o expediente formal da entidade. Aí, nesse caso, não podendo entregar vamos dizer, no final do dia, durante a noite da terça-feira, nós entregamos na quarta de manhã e o estádio está totalmente liberado, porém, não podemos fazer o jogo do Botafogo aqui, paciência, vamos seguir aí o que está determinado e a gente estreia aqui contra a Ponte Preta. Próxima. Presidente, João Pedro Barrocas, da Record TV. Eu sou do tempo dos estádios. O senhor diria que para os seus adversários, que eles vão jogar num estádio, numa arena ou num alçapão? Esse estádio aqui tem condições de se transformar num verdadeiro alçapão? Olha, João, é um estádio, né, porque é o estádio Luso Brasileiro, isso é um estádio que tem uma história importante aqui no Rio de Janeiro. Foi inaugurado aqui na década de 60 e foi aqui que eu vi o primeiro gol do Doval com a camisa do Flamengo, naquela baliza do lado de lá. Dia que nós ganhamos de 4-1 da Portuguesa aqui em 1969. Então é um estádio importante. Não sei se dá para chamar de arena, né, mas ele tem requisitos de modernidade que boa parte das arenas tem. E se a torcida quiser chamar de alçapão também é possível, porque aqui é um estádio aconchegante, em que a torcida vai estar próxima dos jogadores. Então eu podia marcar um triplo aí, estádio, arena e alçapão. Bom dia, Tamara Freire, aqui da Rádio Nacional. O Maracanã ele tem uma facilidade muito grande de transporte, porque tem metrô, tem trem, tem um escoamento facilitado dos torcedores. Isso, como que a Prefeitura está pensando em facilitar isso aqui, para os torcedores poderem vir e sair daqui também depois dos jogos, e se essa dificuldade não preocupa o clube, que de repente diminui a quantidade de torcedores por conta disso? Olha, nós estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura, né, a própria vereadora Tânia Bastos está aqui, que é rubro-negra, é vereadora e é moradora da ilha, está muito preocupada com isso, está nos ajudando, e estão sendo estudadas alternativas, né, para facilitar o acesso dos torcedores aqui, né, estamos pensando em fazer, vamos dizer, hubs nos estacionamentos disponíveis, talvez no aeroporto, nos shopping centers, e fazer o transporte de parte dos torcedores por vans ou por ônibus para cá. Além disso, né, a Prefeitura está cuidando, né, de disciplinar o trânsito e facilitar ao máximo o acesso da população no entorno,
Já existe uma experiência prévia, né? Em 2005, houve aqui um projeto de expansão também aqui do Estádio Luso-Brasileiro, em que o Flamengo jogou várias vezes aqui e nós não tivemos problemas significativos. Com todo o cuidado que nós temos tendo, eu tenho certeza que esse equipamento vem para valorizar aqui o entorno, valorizar a Ilha do Governador, e não teremos, vamos ter nenhum problema maior. Não. Bom dia, presidente. Alan Garcia, da TV Coluna do Flamengo. Hoje sabemos que vai ser um grande marco a questão do estádio para o Flamengo, por mais que seja temporário, mas vai ser uma ótima oportunidade para alavancar o número de sócios torcedores, que hoje é importantíssimo para o clube. Eu gostaria de saber de vocês quais são os planos que vocês têm junto aos sócios torcedores atuais e os novos que serão adquiridos em virtude da possibilidade de termos um estádio. Olha, nós vamos estar sempre incrementando aqui o nosso programa de sócio-torcedor, e eu tenho certeza que, por ser um estádio que tem uma capacidade, vamos dizer, menor do que normalmente os jogos do Flamengo no Maracanã recebem, o fato do torcedor ser sócio-torcedor vai facilitar a sua presença aqui. Como eu falei, né, não é uma solução definitiva para o Flamengo. Nós gostaríamos muito de ter um estádio do tamanho do Maracanã para oferecer para o nosso sócio-torcedor, mas eu tenho certeza que, como a nossa torcida esteve do nosso lado, né, em brigas e em situações difíceis, ela não vai nos faltar também nesse caso. Tá? E é óbvio que o sócio-torcedor, né, vai continuar tendo a preferência na aquisição dos ingressos, e isso vai facilitar o seu acesso, né, a sua presença aqui na Arena da Ilha. Duas últimas perguntas, pessoal. Presidente, como presidente da Associação dos Cronistas, eu quero agradecer o empenho do Flamengo por facilitar as instalações de imprensa, o trabalho que a imprensa vai realizar. Mas na visita de segunda-feira passada, que tive aqui com o Márcio, ficou uma pendência em relação à zona mista. Não sei se o Márcio já conseguiu chegar a uma solução da sugestão que nós demos, mas só pedi o empenho final para que o trabalho de reportagem ao final dos jogos também pudesse ser feito a contento. E como jornalista, eu pergunto ao presidente, se houver impossibilidade do Maracanã, o Flamengo jogará aqui contra Vasco, contra Fluminense, jogos previstos pelo Brasileiro, e também contra Corinthians, contra Atlético Mineiro, clubes de grande torcida? Com relação à zona mista, você falou com o Márcio, eu tenho certeza que ele já resolveu. E com relação a esses jogos, né, foi o que eu disse, né, o ideal, né, você fazer um Flamengo e Vasco, mesmo um Flamengo e Botafogo, né, seria jogar no Maracanã. Mas dependendo das condições do Maracanã, se o Maracanã ficar impossível, nós vamos ter que jogar aqui, que é o que nós temos. Nós fomos, inclusive, impedidos de levar os jogos do Flamengo para outros estádios. Né, um jogo Flamengo-Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Vasco poderia perfeitamente ser feito em Brasília ou em outra arena, na impossibilidade do Maracanã, mas isso nos foi negado esse ano. E é claro que um jogo para 70, 80 mil pessoas, o ideal seria que fosse realizado no Maracanã, mas se não for possível, nós vamos jogar aqui mesmo. Última pergunta. O prefeito quer falar. Eu só queria tranquilizar com a questão do trânsito, para quem vai nos assistir na televisão. A Ilha do Governador, ela tem 210 mil habitantes, que já se locomovem, com uma certa dificuldade, mas se locomovem daqui para a cidade, da cidade para cá. Esse estádio tem 20 mil lugares. É de se supor que nos 200 mil habitantes da Ilha do Governador, haja bem mais do que 10 mil torcedores do Flamengo dispostos a vir ao estádio. De tal maneira que a gente está imaginando que fora da Ilha do Governador virão apenas mais 10 mil torcedores. A Sete Rio, a Guarda Municipal vão estar atentas, mas fiquem tranquilos, porque a Ilha do Governador tem já um fluxo, vamos dizer assim, estabelecido, de seus moradores indo e voltando. 10 mil não vai fazer uma grande diferença.
as estratégias do clube. O presidente disse agora, eu não sabia, de repente botar ou trazer algum transporte de vans, e o sujeito estaciona lá no aeroporto ou em outro estacionamento aqui próximo e vem com as vans, que fariam esse percurso, na hora de começar o jogo, na hora de terminar. Agora, independente disso, eu não vejo nenhum problema para que os torcedores possam vir e voltar para casa aqui na Arena pelo número de assentos disponíveis. E reafirmo, a Prefeitura vai estar presente com a 7i e com a Guarda Municipal. Bom dia, presidente. Jean Amato, do Jornal Globo. Em recente nota do Flamengo, após a confusão dos laudos e da não liberação do estádio para o jogo com o Botafogo, teve uma nota que no texto dizia o seguinte: o Flamengo gostaria de reiterar que não abrirá mão de suas premissas de ética e austeridade para atingir os seus fins. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar isso para a gente melhor. Acho que isso a própria frase já diz tudo, né? O Flamengo é um clube cidadão, o Flamengo não abre mão de princípios de ética e a ética e a correção vão sempre pautar as ações do Flamengo, né? Eu acho que isso fala por si, eu acho que não preciso falar mais nada. Pessoal, obrigado. Então, vamos encerrar aqui agora. Só um instantinho. O Índio da Costa queria esclarecer, porque havia uma dúvida se estruturas temporárias, como essa que são tubulares, são montadas, precisariam de ter um projeto de arquitetura para aprová-los para o uso. Então, era bom que o nosso secretário pudesse esclarecer. Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Como falou o presidente do Flamengo aqui, houve, de fato, essa questão do rio que passa, né? E aí a Rio Águas, tecnicamente, escolher o caminho. Mas é muito importante deixar claro que ontem um jornalista ligou, perguntou e tal, então a gente esclarece para todo mundo o seguinte: não há histórico na Prefeitura do Rio de licenciamento de construções tubulares. E dentro da linha ética e de correção do Clube do Flamengo, a gente vem conversando e se concluiu que para o funcionamento efetivo, o ideal era que tivesse um licenciamento formal. Então, embora não seja comum, na hora que você vê aquelas arenas todas na praia de Copacabana, por exemplo, que inclusive durante as Olimpíadas abrigou jogos importantes, já chegou a abrigar a natação e tudo, não tem a formalização do urbanismo. Mas em se tratando da importância de um estádio permanente, a gente concluiu que, embora fosse um esforço maior, sobretudo do Flamengo, de ter que aguardar um pouco mais, que a gente entregasse o licenciamento. Então, houve a inspeção, houve a verificação, está 100% dentro da lei, e por isso que a gente está aqui hoje comemorando esse momento e dando start para que o Flamengo agora possa, com toda a tranquilidade e o licenciamento, avançar nas suas instalações. Posso só fazer um agradecimento aqui, a Prefeitura é nossa parceira, a Portuguesa é nossa parceira e tal, mas dentro do Flamengo, né, nós tivemos heróis aqui nesse projeto, né, um deles está aqui do meu lado, é o Rafael, o Alexandre Vrobel, que teve que ir ao exterior, foi também incansável nessa história, foi um herói, e temos aqui vários vice-presidentes do Flamengo presentes aqui na solenidade, o Cláudio Porakov, de Finanças, o Luiz Felipe Teixeira, de Tecnologia de Informação, e o Daniel Orlean, de Marketing. Não estou vendo mais nenhum outro, mas está o Paulo Dutra também, que talvez tenha sido o maior herói dessa história toda, nosso diretor financeiro de patrimônio, que está em algum lugar aqui, ele não gosta muito de aparecer, mas está lá do lado de lá. Ele e a sua equipe foram incansáveis nisso, então acho que a torcida do Flamengo precisa saber que fora de campo nós temos um timaço também. E só para complementar, o Isaías ali, que é flamenguista saudável, porque não tem flamenguista doente, ele também lutou muito por isso aqui, mas só para deixar claro aqui para o Flamengo, embora o prefeito seja botafoguense e o tricolor, foram muitas manhãs o prefeito me ligando e perguntando: Índio, já tem a licença, está tudo certinho, podemos avançar com o Flamengo? Então, você tem na Prefeitura do Rio de Janeiro um guerreiro, que é o nosso prefeito, defendendo os interesses da cidade através do Flamengo. E o problema é que o jogo de domingo ia ser contra o meu time.
e as pessoas iam botar a culpa em mim do Flamengo não jogar aqui. Mas a culpa foi da CBF. Obrigado. Bom, eu sou moradora aqui da ilha, inclusive da Portuguesa, moro aqui atrás, e eu quero parabenizá-lo, porque pela primeira vez um jogo tão importante aqui nesta casa, todos os moradores estão sendo atendidos com uma identificação para que nos dias dos jogos nós possamos entrar sem nenhum problema. Pela primeira vez os moradores têm essa identificação. Meus parabéns. Obrigado a todos. Eu só queria fazer... Os fotógrafos querem tirar algumas fotos, prefeito, por favor? E eu pediria para quem os convidados esperassem aqui do lado de fora, por favor, porque as pessoas vão ter que se...